Deus é uma das coisas que podem ser pensadas, debatidas dentro do campo da filosofia. Muitas pessoas podem aceitar Deus como se fosse uma lei moral, ou seja, uma premissa que pode ajudar você no seu dia a dia, como escolher entre o certo e o errado. Dentro de uma teologia básica, podemos encontrar três níveis para refletir sobre Deus, ou para também refletir sobre o certo e sobre o errado em nossa vida. Mas antes de falar sobre essas três premissas, deixa eu me apresentar aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Este assunto que eu vou tratar aqui está dentro do campo da deontologia e também da axiologia, ou seja, deontologia, teoria do dever, e axiologia, teoria do valor. Teoria do dever é aquilo que você tem que fazer independente se gera algo bom ou ruim para você. Teoria do valor, a axiologia, é aquela teoria a qual você estuda quais são os valores valorizados por uma sociedade, por uma pessoa ou por um grupo. As três premissas que a gente pode pensar sobre Deus e também sobre os valores entre certo e errado de nós seres humanos, a primeira premissa é aquela que nós apela para a consciência. Eu estava lendo os evangelhos de Jesus. O evangelho de Jesus, especialmente as parábolas que Jesus contava, praticamente é um apelo à consciência. Só de você ler a parábola do filho pródigo, só de você ler o sermão da montanha de Jesus, de você ler a história do vinhateiro, você ler a história da semeadura, sempre Jesus está fazendo um apelo à consciência da pessoa. Ou seja, Jesus está buscando que a pessoa caia em si e passe a saber o certo e o errado. Passe a entender que existe algo a se fazer. Passe a entender que existe uma verdade. Não é à toa que Jesus sempre dizia, essas coisas que eu estou dizendo aqui são coisas materiais. É apelo à consciência material de você. Se você não conseguir entender, Jesus falava para os discípulos, se vocês não conseguirem entender isso que eu estou falando aqui de coisas materiais, acho muito difícil conseguir entender quando começar a falar de coisas espirituais. Bem, a segunda premissa já é um apelo à natureza. Ou seja, você olha para a natureza, vê algumas ordens na natureza. Você consegue observar a noite, o dia, o verão, a primavera. Você consegue ver uma sequência de causalidades que vão acontecendo de forma sucessiva sem precisar que alguém fique intervindo. Ou seja, você sabe que vai ter o dia, você sabe que vai ter a primavera, você sabe que vai chover, você sabe que vai nevar e etc. Que nem nesse momento aqui eu estou no meio da natureza e está mostrando que talvez possa chover mais tarde. Então você tem essa certa sequência na natureza que você pode ver uma certa ordem. Por último, nessa teologia básica, tem a revelação. Revelação é aquilo que foi falado ou escrito em um livro sagrado. Ou seja, essa revelação é a chave base também para você saber aquilo que é certo e errado em sua vida. Então, essas três premissas aí, eu vou ficar apenas com uma, a da consciência, porque as outras eu iria ter que entrar em questões de uma teologia natural e questões de uma teologia revelada. Eu vou entrar nessa questão da consciência porque seria a questão mais trabalhada pela filosofia. Vou trazer outro texto bíblico também que é do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele vai ser considerado o apóstolo dos gentios, ou seja, o apóstolo dos pagãos. Ele fazendo as suas viagens, ele percebe que os gregos, os hebreus, mesmo não tendo a lei revelada, que foi revelada para os judeus e foi revelado através de Jesus Cristo, mesmo eles não tendo essa lei, não tendo essa consciência que Jesus falou sobre o certo e errado, mesmo eles não tendo acesso a isso de forma material, que alguém falou para eles, a própria consciência deles tem uma capacidade de julgar o certo e o errado, de saber a diferença
do que está certo, de acordo com seus parâmetros, do que já está errado. Não é à toa que consciência seria o mesmo que dizer você está com ciência de algo, ou seja, você está com um conhecimento de certa coisa ou de certo objeto. Então, portanto, nós temos consciência, a nossa consciência seria a baliza moral, ou seja, para os filósofos que usam muito da razão, a consciência é a baliza a qual você pode filosofar, ou seja, julgar o certo, julgar o errado, julgar a verdade, julgar o belo, julgar o feio, ou seja, através da sua consciência você faz isso. Nesse momento, agora eu posso apelar para um filósofo iluminista que é Immanuel Kant. Immanuel Kant, ele faz uma grande crítica à teologia, ou seja, coisas como Deus, alma, destino, tempo, espaço, são construções transcendentais que estão na nossa mente. A nossa mente constrói conceitos sobre determinados objetos, ou seja, a gente tem a percepção de uma realidade, aquela realidade é transferida para a nossa mente através de conceitos segundo Immanuel Kant. Ou seja, eu vou partir da forma empírica para que a minha consciência possa gerar ideias sobre aquela realidade. Ou seja, para Immanuel Kant, existe uma razão inata em todo ser humano que é capaz de organizar elementos da realidade de forma transcendental. Ou seja, eu vou captar uma situação da realidade e transferi-la para a minha mente. Ou seja, Kant, ele fala que cada ser humano já existe essa razão inata, ou seja, nós temos a razão a qual nos julga. Ou seja, a razão, ela exerce o dever em julgar, em analisar certas coisas e chegar a certas conclusões lógicas e talvez óbvias. Mas aqui, para concluir esse vídeo, eu posso dizer que a razão ela pode se corromper. Sim, às vezes você acha que você é capaz de se julgar automaticamente sobre o certo e o errado. Ter uma ciência ou um conhecimento que lhe capacita para fazer esse julgamento. Mas muitas vezes a sua razão pode se corromper. E com esse corrompimento da razão, você necessita que outra pessoa, fora de você, ou alguém próximo de você, lhe faz um julgamento, ou seja, lhe mostra que você está em um caminho errado. Ou seja, vou usar dois exemplos. O primeiro exemplo, vamos colocar, um homem fez um pacto com uma mulher num altar de que ia ser fiel a ela. Em certo momento ele passa a traí-la. E ele acha que está certo, até que alguém vê aquilo que ele está fazendo e mostra que ele está corrompendo a fidelidade dele, está corrompendo a consciência. Então ele cai em si. Seria como exemplo também do filho pródigo, a qual já falei que as parábolas de Jesus é um apelo à consciência. O filho pródigo, ele sai da casa do pai, depois ele vai para o mundo, em determinado momento da sua vida, ele cai em si e percebe o mal ou a escolha errada que ele fez. Então ele tem um recobrimento da razão. Automaticamente ele tem isso por si mesmo. Mas normalmente muitas pessoas precisam que alguém fora mostre que está no caminho errado. Outro exemplo que aconteceu na história foi de um homem que foi um soldado ou general na Segunda Guerra Mundial que recebeu a missão sobre o regime nazista de condenar milhares de centenas e dezenas de pessoas à câmara de gás. E ele estava cumprindo o dever dele sobre o regime nazista, segundo ele. Ou seja, ele assassinou pessoas porque ele recebeu uma ordem. Uma ordem nem foi da sua própria consciência, mas foi de uma consciência externa. Alguém disse que ele tinha que fazer esse ato na Segunda Guerra Mundial, de levar para a câmara de gás centenas de milhares de pessoas. Então, nesse ato, você percebe que a nossa consciência, mesmo que nós somos capazes de julgar o certo e o errado, de saber ou de querer buscar a verdade, nossa consciência muitas vezes ela se corrompe. Não é à toa que muitas vezes precisamos que o outro
nos mostre aquilo que nós não estamos vendo. Como seria o Immanuel Kant, relembrando ele aqui de novo, o Immanuel Kant fala que existe coisas que é um número, que a gente não consegue observar. Ou seja, a gente percebe a realidade, aquela realidade se torna um fenômeno para nós, nós conseguimos captar certos elementos da realidade, mas não na sua totalidade. Então, normalmente, nós temos a consciência que nos julga, que nos acusa, mas muitas vezes a falta de reflexão, a falta de avaliação dessa consciência, muitas vezes a nossa consciência nos inclina para algo errado ou para algo de mal que muitas vezes a gente acha que é certo. Ou seja, para concluir esse vídeo aqui, eu posso falar uma frase que muitas pessoas já falam por aí. Muitas vezes a gente faz o mal achando que é o bem, porque a nossa consciência, muitas vezes, ela nos prega certas peças, certas ilusões e nos faz acreditar que o mal que nós estamos fazendo, de certa forma, é um bem. E espero que essa reflexão filosófica e teológica, religiosa aqui, possa ajudar você na sua busca filosófica. Volta o vídeo aí de novo, vai lá e assista os 2 vídeos que eu indiquei, que vai estar, vou deixar no canto, lá no canto aqui, vai deixar aqui em cima aqui, só você clicar aqui nos 3 pontinhos aqui, nos cards, vai ter um vídeo aí sobre axiologia e outro vídeo sobre deontologia. Espero que esse conteúdo possa ajudar você. Tchau, tchau, fui e bons estudos de filosofia.